O relojoeiro é considerado um artesão que fabrica ou repara relógios. A profissão é uma das mais antigas do mundo e surgiu na Inglaterra do século XVII, quando os aparelhos mecânicos passaram a ser difundidos entre as residências luxuosas. Naquela época surgiu também uma das mais importantes tradições dessa atividade, o treinamento guiado por um mestre. Os aprendizes deviam passar por 7 anos de prática antes de desenvolver o primeiro aparelho. Embora a profissão tenha sido submetida a diversas mudanças, assim como o próprio relógio, o ofício continua sendo passado do mestre para o iniciante, ou do pai para o filho. É o caso do Darli Júnior, relojoeiro caratinguense há mais de 40 anos em atividade. Então, meu pai é um dos veteranos aqui da profissão e militou nela, né? Aí durante uns 60 anos de vida. A loja dele ainda permanece em Caratinga, é tradicional na cidade de Caratinga. E eu nasci no ramo, né? Desde criança ali no meio e me interessei naturalmente pela profissão e conduzi a minha vida e criei a família toda dentro da profissão, né, subsistindo através do ganho como relojoeiro. Até a Idade Média, o tempo era percebido como uma situação natural. A manhã sucedia à noite da mesma forma que o verão chegava depois da primavera. Era uma contagem de períodos longos, até porque não havia necessidade de precisar o tempo curto. Mesmo com o relógio de sol, de água e de areia, mais conhecido como ampulheta, a orientação da mudança de tempo não tinha uma referência padronizada. Isso só veio a surgir, de fato, com os primeiros aparelhos mecânicos no início do século XIII. Naquele mesmo período, começaram a ser instalados os relógios públicos nos centros das cidades e nas igrejas. Por muito tempo, o badalar dos sinos foi o principal medidor da passagem do tempo. Até que em 1500, na Alemanha, o relógio de bolso permitiu que cada um pudesse saber as horas sem depender de alguma referência externa. Somente no final do século XIX é que foi criado o acessório de pulso. No Brasil, esse modelo foi popularizado por Santos Dumont e até hoje é o tipo de relógio mais vendido. Eles são divididos em 3 categorias, por ordem de desenvolvimento. Primeiro, os automáticos, que não usam baterias e acumulam energia pela movimentação do pulso. Os de quartzo, que requerem baterias e contam com cristais de mineral que aumentam a precisão da marcação. E, por fim, os digitais, movidos à base de um circuito eletrônico. Principalmente a nossa área, que é uma área assim, mais rural, essa linha do relógio automático ainda é muito procurada, né? Se vende muito, porque isso a indústria de relógio não parou, né? O relógio automático ele é fabricado e a gente ainda vende muito, ainda tem muita procura, né? Em compensação, os defeitos acontecem, as manutenções, né? E a gente sempre tem relógios ainda nessa linha para serem consertados. Apesar que muita gente às vezes não gosta de mexer com esse relógio eletrônico, né? O digital e nem analógico, eles preferem o relógio automático, esse relógio mais antigo, né? Mas hoje o que está dando muito mais é o relógio digital e analógico. É o que tá correndo, porque o relógio de bateria hoje, ele é um relógio muito seguro, sabe? É um relógio que trabalha certinho, trabalha pontual, né? E sempre os relógios mecânicos, às vezes, ele dá uma oscilação para mais ou para menos. José Fernandes aprendeu o ofício em São Paulo, na empresa Dimas de Melo Pimenta, uma das mais tradicionais no país e responsável pela criação do primeiro relógio eletrônico em território nacional. Ele é natural de Dom Correia, distrito de Manhuaçu, mas foi em terras paulistas que teve as primeiras experiências profissionais. Hoje a família segue a mesma trajetória. Um irmão tem uma loja em Inhapim, outro em Engenheiro Caldas e a filha ajuda na loja de Caratinga. Em 37 anos de experiência, José acredita que hoje em dia o interesse pela profissão está em falta. Tem que ter estratégia, tem que ter malícia para ver onde está o defeito, você entendeu? Às vezes um pequeno cisco que está na engrenagem pode parar o relógio. Tem que ter todo esse tipo de malícia, mas não é coisa
do outro mundo não, só basta ter esforço. Eu estou te falando com você, a gente tem que gostar para poder caminhar, porque se não tiver paciência não vai não. As peças são muito pequenas, entendeu? Cada dia vai forçando as vistas mais, mas é uma coisa muito interessante. Eu adoro a minha profissão. Carlos José Ribeiro, mais conhecido como Juninho, sempre trabalhou em Caratinga e começou na profissão aos 16 anos. E mesmo depois de 3 décadas, segue com o mesmo amor pelo ofício. O relojoeiro confessa que a vista já está bem cansada pelo constante uso da lente de aumento, mas o aprendizado diário que essas máquinas proporcionam motivam a continuar na jornada. Eu comecei mexendo com despertador. Despertador que hoje não tem mais, hoje é mais eletrônico. Aí comecei despertador e depois passei por relógio de parede, que é o carrilhão. Aí só que a minha paixão mesmo é o relógio de pulso, é onde eu estou hoje, até hoje. Destaca-se também o desaparecimento das casas de fornitura, ou seja, os locais que vendiam as peças necessárias para a manutenção dos relógios. Esses mesmos empreendimentos também costumavam ofertar cursos para os profissionais. Parte dessa mudança se deve pela própria indústria, que vem substituindo a engenhoca de engrenagens e molas por circuitos eletrônicos. Hoje, essas casas quase não existem mais. Belo Horizonte mesmo são uma ou outra que ainda tem. Por quê? Porque os relógios foram ficando menos procurados, menos vendidos. As fábricas foram deixando de fabricar, porque a maior parte desses relógios antigos eram suíços, né? A Suíça deixou de fabricar, dedicou-se à linha do quartzo, né? Depois veio o japonês com o automático, né? Esse ainda você acha peça, ainda tem mais facilidade, mas contrapartida hoje o relógio é contido de um circuito, um display e uma bateria. É importante lembrar que o relógio se tornou um objeto popular justamente no período que antecede as revoluções industriais. Ou seja, foi esse instrumento que permitiu as mudanças nas relações de trabalho, passando a ser minuciosamente divididas e com o tempo contado. Ao contrário da geração dos sinos, a partir de então, cada um se tornou responsável pelo próprio cronograma. Já hoje, os smartwatches, ou relógios inteligentes, revolucionaram ainda mais a indústria. Um acessório que foi criado inicialmente para indicar as horas, hoje é um instrumento de comunicação, que vai desde a reprodução de músicas até o monitoramento da própria saúde. Substitui até algumas funções, grande parte das funções do celular. Então é muito cômodo, passou a ser o modismo também, né? Mas isso não quer dizer que a linha antiga deixou de existir. Elas existem pelo lado da conservação das pessoas, né? Porque gostam e acostumaram, e é uma linha familiar, o pai usava, os filhos vieram usando os relógios automáticos. E então assim, a gente ainda trabalha muito com relógio, né? Em Caratinga, os relojoeiros acreditam que há algumas décadas a profissão segue em declínio. Os mais antigos já deixaram a atividade e os mais novos estão ficando antigos e sozinhos. Por outro lado, a demanda ainda sustenta esses 3 profissionais que transformaram muitos clientes em amigos. Eles defendem que, independente da evolução tecnológica, o relógio continua no braço do povo. Não pelo seu aspecto instrumental de marcação do tempo, mas por ser uma joia ainda muito valorizada na sociedade. Na década aí de 1960, principalmente, o relógio era tido como uma joia. E se fabricavam muitos relógios de ouro. Eu posso dizer que eu tenho clientes, senhoras, que ainda aí hoje estão com seus 80, 90 anos, que têm ainda relógio à corda, que são todos de ouro. Aquilo era uma coisa assim, chique, né, que a gente podia dizer assim. Então isso veio ao longo dos anos perdendo assim, essa forma antiga, mas não perdendo a questão de ser um acessório. O relógio é um acessório. Pessoa que costuma com relógio não fica sem relógio. Porque às vezes ele está lá, até que tirou o celular do bolso para olhar a hora, mas tem pessoas que gostam da joia, né?
O relógio é uma joia que a pessoa sempre gosta. Sempre vai ter. Como diz o mundo, quem acaba é Deus, né? Mas sempre vai ter uma nova geração. E todo mundo sempre vai ter alguém que gosta, que ama.